Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 15, verso 6. 2 Samuel, capítulo 15, verso 6. Ficai ainda sentado, não tem problema não, pode sentar. 2 Samuel, capítulo 15, verso 6. Verso 6. Diz assim a palavra de Deus: desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Eu vou pedir a Juninho que nos eleve a Deus em oração. Amém. Amém. Bem, irmãos, aqui eu vou pegar aqui exemplos dentro dessa família. Essa família aqui, ela passou por uma crise de relacionamentos. Essa família aqui, ela também entrou em colapso. Por que entrou? Por que entrou? Por que que nós descemos a ladeira? Pecado. Mas, irmãos, mas aqui nós vamos encontrar outras falhas também, e a Bíblia ela foi escrita para isso, para poder nos ajudar a melhorar na nossa conduta diária. Nós já veremos descobrir aqui coisas, ensinamentos que nós não descobrimos assim, se lermos a Bíblia assim. Por exemplo, os irmãos sabem o que significa o nome Absalão? Quem sabe o que significa Absalão? Quem sabe o que significa Absalão? Quem sabe? Ninguém sabe não o que significa Absalão? O que me motivou a preparar nessa segunda parte essa mensagem é justamente esse nome Absalão. Ó, irmãos, diga, Zé. Vai chutar? Chuta aí. Belo? Não, bonito ele era, mas significa outra coisa. Agora, irmãos, não há nada mais contraditório do que esse nome Absalão. Zilda está aí só folheando, né? Mas ela vai achar daqui a pouco. Então, irmãos, nada mais contraditório do que esse nome Absalão. Porque, irmãos, conforme o seu estilo de vida, foi muito contraditório o que significava o seu nome. E nada, irmãos, é tão ruim do que termos uma vida contraditória. Eu digo que sou crente, eu digo que sou pastor,
mas tem uma vida contraditória. E uma vida contraditória é uma vergonha para nós. Não tem coisa pior do que você ouvir assim: você é um crente do Paraguai. Agora também é uma alegria quando alguém reconhece que nós somos de Deus. Agora, irmãos, esse nome aqui, Absalão, ele é formado de duas palavras hebraicas. A palavra Abba, os irmãos lembram o que significa? Abba é pai. Abba é pai. O resto do nome de Absalão significa Shalom. Shalom significa paz. Então, nós podemos dizer que o nome Absalão significa pai de... Se Shalom significa paz, então pai de paz. Ele é o pai da paz. Mas isso é uma realidade? Não é. Não é porque, irmãos, esse filho de Maca, filho de Davi, ele não viveu de uma forma coerente com o seu nome. E é o que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui dentro dessa família, é que ele não viveu de uma forma coerente com o seu nome. Ele era um jovem bonito, ele era rico, ele era famoso, ele era cortejado pelo todo o reino de Davi. Ele era querido por muita gente, mas a sua biografia, ela foi manchada por 3 atitudes que eu queria destacar hoje aqui de manhã. 3 atitudes. Primeira atitude aqui que eu encontro é mágoa e ausência de perdão. É a primeira atitude na vida de Absalão como o pai da paz ou pai de paz. Mágoa, ausência de perdão. Por quê? O Aminon, meio-irmão de Absalão, ele nutriu uma paixão doentia pela sua irmã Tamar. Imagine, o irmão sentiu uma paixão doentia pela própria irmã. E, orientado pelo perverso Jonadab, que deu um conselho para Aminon, para que ele se fingisse de doente, ficasse dentro do seu quarto lá trancado, dizendo que não queria se alimentar a não ser pelas mãos daquela jovem que era sua irmã e era muito formosa. E o infeliz deu o conselho que era para ele se fingir de doente. Irmãos, a família, ela recebe muitos conselhos. E vai receber muitos conselhos. E saindo um pouquinho aqui desse contexto de Israel, de Tamar, de Aminon, de Absalão, irmãos, quantas pessoas recebem conselhos para que saiam da igreja do Acupe? E das igrejas? Quantos e quantos? Não, sai daquela igreja, aquela igreja não presta. Eu disse aqui na sexta-feira, aqui os irmãos me pediram para ensinar aqui, e eu disse para os irmãos, é o perfil de uma igreja ideal. Qual o perfil de uma igreja ideal? Alguém já disse que se você encontrar uma igreja perfeita aqui na terra, não se torne membro dela, porque se você o fizer, ela deixará de ser perfeita. E é isso, irmãos. Na igreja de Deus, ela é composta de pessoas humanas, de pessoas fracas,
de pessoas que, se não fosse a graça de Deus, nós não iríamos à frente. O próprio rei Davi, aqui também, nós vamos encontrar aqui falhas dele terríveis aqui, e que nós haveremos aqui de tirar, mesmo desse lado negativo de Davi, extrair algumas lições. Agora, irmãos, esse Jonadab, ele era uma víbora no meio do povo de Deus. A víbora estava ali. E a víbora, ele armou uma cilada para Tamar, para que Aminon pudesse violentar a própria irmã. Olhe que conselho satânico. Finge-se de doente, fica na sua cama e diz que você não quer comer, a não ser que ela vá dar comida. Agora, irmãos, ela foi violentada. Ele, além de violentar a própria irmã, ainda sentiu nojo da própria irmã depois que violentou. Olha que coração miserável desse irmão. Depois que violentou a moça, ainda sentiu nojo, sentiu repulsa por essa moça e escorraçou. Vai embora. Sai da minha casa que eu tenho nojo de você. Olha que o miserável filho do cão só queria violentar a moça. E a pergunta é, se fôssemos nós, com a nossa família, qual seria a nossa atitude? Eu vou pegar esse desgraçado e vou dar tanto do murro na cara. Vou pegar esse miserável. Irmãos, nós também agiríamos como o Absalão, mágoa e ausência de perdão. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós agiríamos assim. Mas, irmãos, os irmãos vê na Bíblia Davi, ele corrigindo Aminon? Não. Você não encontra na Bíblia o rei Davi chamando Aminon atenção. Você também vê aqui escrito na Bíblia que Davi procurou consolar a filha? Não, você não encontra aqui na Bíblia nenhum conselho que Davi, ele procurou corrigir tanto o filho, como consolar a filha que foi agredida no corpo e avitada na alma. Ele não fez isso. Agora, já que ele não fez isso, irmãos, o Absalão, ele vai comprar a causa, encheu o coração de mágoa e disse: eu vou armar uma para ele, eu vou pegar ele, eu vou me vingar. Olha a mágoa no coração, o que é que faz? Olhe como o pecado está destruindo aquela família passo a passo. E aí, em vez, irmãos, ele queria vingar-se, ele queria cobrar a honra da sua irmã, em vez de confrontar o irmão, em vez de corrigi-lo, em vez de perdoá-lo, ele arquitetou ali um plano, o coração cheio de ódio, disse: a primeira que eu puder, eu pego ele e eu mato ele. E aí, irmãos, o pai da paz, que é ele, tornou-se em um gerador da morte. Então, irmãos, não acontece isso não conosco? Nós dissemos que nós somos crentes, que nós somos filhos de Deus, e nós nos odiamos, nós magoamos os irmãos e nós também somos magoados. Mas nós dissemos que está tudo bem com a nossa vida. Se você perguntasse para Absalão: Absalão, está tudo bem com a sua vida? Ele diria o quê, irmãos? Está tudo bem. Mas não está, irmãos, tudo bem. Não estava tudo bem. E ainda hoje, irmãos, muitas famílias sofrem por isso. Ainda hoje há feridas nas famílias. Por isso, irmãos, que quando ocorre aqui uma coisa, eu me preocupo mesmo, para tentar logo resolver, porque eu sei, irmãos, que onde há feridas, se não ser tratado, vai ter problema, irmãos. Aqui havia problemas, não foi tratado, o silêncio, achou que o silêncio não resolve problema nenhum.
Houve um problema, só um exemplo, entre Marquinhos e Tati. Eu vou ficar em silêncio, que não vai resolver, irmãos. Não vai resolver. Silêncio não resolve nada. E aqui havia, irmãos, silêncio. Aqui havia mágoas não perdoadas. Havia aqui problemas sérios. E aí criou mais outros, mais graves ainda, irmãos. E aí, a família ali tornou-se em um território desconhecido, corações de mágoas, e aí, irmãos, tornou-se perigoso para sobreviver ali, mas eles viviam assim. Agora, irmãos, vejamos aqui, tem algumas coisas aqui interessantes para a nossa reflexão. Ainda hoje, irmãos, a gente percebe, a gente sabe disso, há pais matando filhos, há filhos matando pais, e por aí vai. A Bíblia diz que os inimigos do homem são da própria família. Às vezes sim, às vezes não. E a mágoa, ela é a prisão de muita família. E eu queria perguntar hoje pela manhã, será que aqui hoje no nosso meio não tem alguém magoado? Irmãos, não tem coisa pior do que enfraquecermos a nossa igreja quando, exemplo, eu não falo com a irmã Jo e não falo com o Cristiano, e não quero conversa com eles, eles passam por cá e eu vou por cá. Não tem coisa pior do que enfraquecermos, nós enfraquecemos a igreja de Deus com isso, e ali eles estavam enfraquecendo, ali a família. Davi já não queria mais falar com Absalão já não falava com Aminon, e assim a família, ninguém falava, e há famílias onde ninguém se comunica com ninguém. Feliz, irmãos, a família na qual são unidos, mas unidos com a verdade. Na hora que for para sacrificar a verdade, nós ficamos do lado da verdade e não do lado da família. Então, irmãos, a mágoa é um cárcere onde muitos ficam prisioneiros, e nós tornamos, irmãos, escravos daqueles que nos magoam. Agora, irmãos, vejamos. Então, guardar mágoa não é bom. Nós aprendemos isso. Guardar mágoa não é bom. Não é bom. Agora, irmãos, vejamos. Depois que Absalão, ele mata o irmão, ele conseguiu matar o irmão, os irmãos lembram qual foi a atitude dele? O que é que ele faz? Oi? Ele fugiu? Fugiu, irmãos. Ele fugiu. Fugiu do pecado. Cometeu e fugiu. Fugiu. Quando você peca, a Bíblia manda você fugir ou manda você confessar? Manda confessar. Então, irmãos, ele vai fugir, a ausência de diálogo. Então, ele apenas, não somente ele maquinou, como ele consumou o seu intento. Então, irmãos, logo a primeira lição: a mágoa não tratada transformou-se em ódio consumado. Todas as vezes que você odiar alguém, você está assassinando alguém. Estou mentindo? Se você sente raiva de alguém, você já matou no coração. A Bíblia diz isso, lá na carta de João. Agora, irmãos, ele atraiu o seu irmão como se atrai um animal. Agora, olhe a trama dele. Ele vai dar uma festa. Ele sabe que as pessoas gostam de festa e gostam de comer. Quem não gosta de comer? Todo mundo gosta. Ele vai dar uma festa para se alegrar com seus convivas. Vai convidar também o seu irmão. Mas ali ele queria mesmo, não era uma festa, ele queria era derramar o sangue do seu irmão. Agora, irmãos, note que ele, ali, ele poderia agir de uma forma diferente. Ele poderia conversar com o seu irmão. Agora, já que Davi não procurou resolver através do diálogo como pai, a ira
ali cresceu, Absalão matou o irmão, e ele vai fugir para Gesur, a casa do seu avô materno. E aí, irmãos, ficou 3 anos lá de silêncio, 3 anos escondido, achando que iria resolver. E aí agravou mais ainda a situação. Por que, irmãos, que agravou? Porque o silêncio não é sinônimo de perdão. Ele vai ficar lá escondido 3 anos. E achou ele que 3 anos ali iria apagar ali o que ele fez. Agora, vejamos. Depois de 3 anos, Davi permite que ele volte para Jerusalém, a pedido de Joabe. Joabe pediu que ele voltasse para Jerusalém. Agora veja aí, no 14, verso 24, o primeiro erro aqui. Olha aqui, vejamos aqui o erro. 14, verso 24. Leia aí para mim, um irmão. Os irmãos entenderam aí? É esse versículo? É bom você entender. O que é aí que Davi disse? Oi? Nunca o quê? Eu não quero ver a sua cara. Adiantou em quê? Mandou que voltasse de novo para Jerusalém, mas eu não quero ver a sua cara. Olha, torne para a sua casa e não veja a minha face. E aí diz aqui o texto, Absalão voltou para a sua casa e não viu a face do rei. Quer dizer, é aquele tipo de irmão que cortava caminho. E até hoje, irmãos, ainda acontece ainda. Eu não quero ver a cara de tal irmão. Isso é ruim para a igreja. Isso é horrível, irmãos. Então, irmãos, o silêncio, não o diálogo restaurador, marcou a atitude do rei. O rei queria ficar em silêncio. O rei não queria mais conversa com o filho. E isso, irmãos, não resolveu. Não resolveu. E aí você percebe aqui, também a ausência de lealdade. Por quê, irmãos? Diante da postura insensata de Davi, o Absalão, ele saiu do palácio do pai, ele vai chegar até lá, e ele vai marcar uma reunião. E aí durante 4 anos se passou e nada resolveu. Vejamos aí, irmãos, em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Vejamos aí, 33. Vejamos aí, 18, verso 33. Lê para mim aí. Quem lê aí, lê para mim. Lê aí, lê, irmã Milza. Irmãos, chorou depois. Poderia resolver, ficou no silêncio. E o silêncio, ele, irmãos, foi a morte. O silêncio foi, irmãos, problema. Mas antes, irmãos, vejamos 2 Samuel, capítulo 14, verso 32, que o próprio Absalão disse para Davi. O ambiente ali entre pai e filho ficou pesado, e um dia Absalão antes da sua morte, mandou um recado para Davi, com a seguinte mensagem. Vejamos aí, 14, verso 32, lê para mim aí. Lê aí, Júnior, para mim, 14, 32. Respondeu Absalão a
Olha o que foi que Absalão disse. Se é para a gente ficar assim, sem se falar, é melhor que o rei me mate do que o rei ficar em silêncio. Alguém já disse, irmãos, eu não sei se vocês concordam com isso, que o silêncio e a pirraça mata uma pessoa. E a pergunta é, eu vou deixar isso para vocês me responderem, tem crente pirracento? Tem? E tem, irmãos. Tem crente pirracento. Tem crente pirracento. Tem crente que já gosta de dar sotaque. Tem crente que adora dar sotaque aos outros. Agora, irmãos, quem dá sotaque para os outros é porque está com o coração cheio de mágoa. Eu já conheci tantas pessoas que já gostavam de dar sotaque para os outros, era passando e largando. É o veneno. Olha, irmãos, uma certa feita, eu trabalhei na prefeitura. Tinha um policial que ninguém gostava desse policial. Ninguém gostava. Porque ele era um entregão. Ele ficava limpando o carro dele o dia todo, mas olhando a vida dos outros. É assim, ó, com a flanela assim, ó. Ele nem olhava se estava limpo. Assim, olhando, ó. Aí tá trabalhando eu e ele. E aí, um cabo da polícia militar, os irmãos sabem que dentro do militarismo tem uma hierarquia. O soldado jamais pode discutir com o cabo tem razão. E o sargento já pode mandar no cabo. E assim vai, né? A hierarquia deles, a escada. E aí o cabo chegou perto de mim. Tudo bem, Jusileio? Tudo bem. O nome dele é Cabo Nunes. Tudo bem, Jusileio? Tudo bem, Cabo Nunes. Ele disse, olhe, Tomé de Souza ficava ali naquele palácio, olhando a vida dos outros, de cirola, ficava assim, ó. Não podia passar ninguém que Tomé de Souza ficava assim, olhando, ó. Não tinha nada para poder fazer e cuidava da vida dos outros. E o policial está aqui em pé, ouvindo tudo. E ele só ali mandando recado. Olha, Tomé de Souza ainda ficava, porque lá a prefeitura é de frente com o palácio. Ele ficava ali naquela varanda ali, ó. Ele arrumava o anzol lá no comércio, lá na praia, e fisgava um peixe. E ele tinha um cachorro por nome Cat. E ele dizia, Cat, agora vai buscar o peixe. Porque Cat só fazia isso, puxar o saco de Tomé de Souza. Mas Tomé de Souza gostava muito de ver também a vida dos outros. E o rapaz aqui em pé, ó. Sem poder dizer nada, disse, coitado. E eu calado, eles são policiais, eles que se entendam. Agora, na hora que puxasse ali a arma, eu ia correr, né? Quando eu ficar. Agora, irmãos, mas o que eu quero dizer com isso? Que há crente, sim, irmãos, pirracento. Pirracento, e isso não é de Deus. A pirraça dentro da família prejudica a família. A família. Agora, irmãos, ele disse aqui no verso 32 do capítulo 14, eu prefiro que o Senhor me mate, mas fale comigo. Se era sincero, eu não sei. Eu sei, irmãos, que o problema cresceu de tal forma que a gente já sabe. Agora vejamos aí, irmãos, 2 Samuel, capítulo 14, verso 33. Leia para mim, irmã Carmelita. 14, verso 33. Resolveu? Não resolveu? Sim ou não? Resolveu ou não resolveu? Deu um beijo. Sim ou não, irmãos? Por que não? Oi? Ah, eu pensava que beijo resolvia. Irmãos, não resolveu. Chegou ao ponto de beijar, mas não conversou com o filho. Vamos conversar aqui, vamos acertar as nossas diferenças. Às vezes, irmãos, aperto de mão resolve alguma mágoa? Não, vamos conversar aqui, vamos ver quem está errado e vamos acertar. Então, irmãos, tentou com um beijo, novamente aqui,
A falta de diálogo entre pai e filho abriu feridas mais graves ainda, e aí, o Absalão vai agora planejar uma revolta contra o próprio pai. Olha, irmãos, o que a falta de diálogo faz em uma família. Por isso, irmãos, a igreja que eu quero e que eu sonho é uma igreja que todos se comunicam. Mas para que todos aqui se comuniquem, é preciso que a minha família lá em casa, a igreja tem que começar lá. Para que eu ensine as famílias, eu preciso primeiro ensinar a minha. Se a minha família é uma peste, aqui não valeu de nada. Não vale de nada, irmãos. E nós precisamos atentar para isso. E ainda hoje, irmãos, em muitas famílias, a morte e o diálogo têm produzido grandes tensões. Ainda hoje, tem muitos que não se comunicam. Irmãos, olha, vai acontecer você tentar falar com uma pessoa e a pessoa não quer conversa com você. E é como se você jogasse na sua cabeça uma pedra de moinho. Agora é com você. Eu tentei falar com você, eu quis e não consegui. Uma certa feita, tinha algumas irmãs que cantavam no conjunto Suavidom. E eu percebia que duas irmãs não se comunicavam. E eu dei conselho para uma irmã, para que fosse conversar com a outra irmã, para acabar com isso, porque não é justo a gente vir aqui à frente, cantar no coral, no Suavidom, e não se comunicar. E aí eu conversei com a irmã foi na mesma da hora tentar conversar, mas a outra tratou com tanta grosseria, que até eu fiquei com vergonha. Nesse caso, irmãos, a culpa é de quem? É da outra. É da outra. Uma coisa é você tentar e a pessoa não querer conversa com você, e você está em paz com Deus. Outra coisa, irmãos, é você não tentar. E aí, irmãos, voltando para o nosso texto, o nosso assunto, a revolta aqui, a mágoa, acabou em tragédia. Ele vai se revoltar contra o pai. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua. A língua de Davi poderia ali sim chamar ele para uma conversa, confrontar, não fizeram. A língua pode matar um relacionamento ou pode dar vida, e há quantos de nós que a esposa mata o esposo com a língua e o esposo mata a esposa com a língua? Com palavras duras, com palavras torpes, porque nós imaginamos que palavras torpes são aquelas palavras aqueles palavrões, mas não é. Uma grosseria, uma palavra mal colocada, uma falta de educação, tudo isso, irmãos, é palavra torpe, Então, irmãos, a família está perdendo a comunicação. E eu vou dar um exemplo, e os irmãos não se sintam magoados comigo. Nós estamos no auge da comunicação virtual, correto? É o auge. Comunicação, hoje qualquer criança sabe se comunicar com um aparelhozinho na internet, qualquer um sabe. Agora, irmãos, nós estamos também no colapso na área interpessoal. É somente um exemplozinho. O homem passa 2 horas conversando com uma máquina, ou em uma máquina, ao lado de uma máquina, frente a frente. Passa ou não passa? Eu conheci um que ele amanhecia o dia de frente com a máquina, se relacionava com a máquina. Ainda hoje há crente que passa o dia todo no celular assim, é assim. Outros na internet, mas não podemos ficar 5 minutos conversando com nossos irmãos. Note como a coisa inverteu. As máquinas tornaram-se mais importantes do que as pessoas. Nós estamos substituindo, colocando as coisas acima das pessoas.
Nós somos peritos em tecnologia, mas infelizmente amadores na área do relacionamento. Infelizmente é isso. E o resultado disso aí é que as famílias estão ficando de luto a cada dia. As famílias estão morrendo espiritualmente. Os homens passam muito tempo perto de uma máquina, não conversam com os irmãos, não conversam com Deus, não oram, não lê a Bíblia. E aí a igreja vai descendo a ladeira, porque eu sou a igreja, nós somos a igreja. A falta de compromisso com Deus vai caindo a cada dia, e o resultado é de uma igreja mais fraca, dia após dia. Infelizmente, esta é a verdade. Bem, Davi, ele não se comunicou, ele não conversou, e a coisa ali aconteceu. O Absalão foi morto, e depois ele foi chorar. Absalão, quem me dera meu filho, Absalão. Ele não poderia, irmãos, ter resolvido aquilo antes, não? Ele não poderia ter chamado para poder conversar? Então, irmãos, a gente nota aqui, no rei Davi, muitas falhas. Parece que Davi não era de muita conversa. Davi não era de muito diálogo. Claro que a gente sabe que lá na frente, o pecado destruiu a vida do rei Davi. Como o pecado vai destruir a vida de qualquer um que brinque com o pecado. Mas, irmãos, mesmo depois do pecado, a gente não vê ele liderando ali a família para uma conversa. Vamos fazer aqui uma reunião. É difícil, mas ainda há pessoas que são unidas. Os irmãos conhecem uma família na Bíblia que era bem unida? Quem é? A família de Jó. Note que eles se reuniam para celebrar alguma festa e todos os irmãos iam para a festa. Hoje, acabou-se, irmãos. A mãe que tiver muitos filhos terá também muitos problemas, porque eu que não vou naquela festa. Eu que não vou porque eu não gosto dele. Trazendo isso para o meio da irmandade, como chama o povo, para o meio da igreja. Imagine uma igreja onde eu não vou na casa da irmã Dora, não. Eu não gosto dela, e ela, por sua vez, eu também não vou te chamar lá. Irmãos, isso só enfraquece a igreja. Mas a família de Jó, eles se reuniam, eles tinham isso em comum, amizade entre eles. Tanto que quando morreram todos. Mas o pai tinha uma preocupação. Quando cada final do turno ali, ou quem sabe no final de semana, acabou ali a festa, o pai chamava todos, ali sacrificava para poder consagrar os seus filhos a Deus. Hoje nós consagramos os nossos filhos, sabem em que é? Com as máquinas. Basta nossos filhos pedir um tablet que tome que isso aí será bom para você. Ah, meu filho quer um celular de última geração, tome. Aí chega, aí na rua vai um menino desfilando, o ladrão me dê, tome, me dê. Aí chega o menino em casa com os olhos cheios de lágrimas, o ladrão levou. Agora, se nós, claro, isso que os irmãos não devem dar presente, mas não precisa dar. Imagine dar um celular de R$2.000 para um menino, um celular de R$1.000, não precisa isso, irmãos. Alguém já disse que um celular que apenas fale está bom demais. Um celular que você ouça e você fale, tá bom demais, mas não. Eu quero um celular completo. Então, irmãos, a tecnologia está tomando o lugar. E nós precisamos, irmãos, conversar com os nossos filhos. Ou nós conversamos, ou o mundo conversa. Ou nós educamos, ou o mundo educa. E o mundo vai educar do modo dele. E aí,
o Absalão aqui morreu, Davi chorou amargamente, e mais uma família, ela foi destruída por causa do pecado. Do pecado. Então, irmãos, aplicando isso para nós, o que é que nós extraímos aqui de lição para nós? É que o silêncio não resolve. O diálogo ainda é a melhor solução, é conversando. Vamos conversar, vamos sentar para uma reunião, vamos conversar. Vai adiantar o esposo ficar sem falar com a esposa e vice-versa? Não vai adiantar. Só vai enfraquecer ali o casamento e a igreja. Imagine um esposo onde a esposa senta de um lado e ele do outro. Não vai resolver, irmãos, não vai resolver. Não vai resolver. Mas também há o outro extremo, há aqueles que sentam juntos, mas em casa não são unidos. Isso aí, irmãos, um dia vai acabar refletindo, porque isso vira hipocrisia. Hipocrisia. E você deve ser o que você é. Eu vou citar aquela ilustração do Carlos Magno. Ele foi um general da Grécia. E ele tomou conhecimento que um dos seus soldados, ele, já contei isso aqui, ele quando viu o inimigo, é chamado de perna para que te tem, correu do inimigo. E esse Carlos Magno, ele conquistou muitas terras, é um homem bravo, um homem de confusão. E Carlos Magno soube que um dos seus correram. Carlos Magno botou a tropa toda em forma, desceu do cavalo, e aí saiu olhando de um por um. Quando chegou perto do covarde, ele parou e... Seu nome, soldado? O coitadinho, todo novinho, todo tremendo. Carlos Magno. Como é seu nome, soldado? Carlos Magno. Era o mesmo nome dele. Ele agarrou-lhe o coitadinho, mas deu num golpe, rumou-lhe no chão, na areia, engarguelou ele e apertou mesmo ali e disse: olhe, soldado, eu não vou te matar não, mas ou você muda de nome ou você muda de atitude, rapaz. E aí levantou de novo, sacudiu a roupa, disse: ou muda de nome ou muda de atitude. Então, irmãos, é preciso mudança de atitude. É preciso tomar uma decisão de mudar. E notem, se nós fomos criados achando que o silêncio e o diálogo é remédio, não é. Mágoa no coração é como se você estivesse tomando a cada dia uma dose de chumbinho. E o chumbinho mata. O chumbinho mata. Então, se você souber alguém aqui dentro que está magoado, que não comunica com alguém, está errado e não é bíblico, e está se enterrando a cada dia. A cada dia. O pastor da igreja presbiteriana, aquele Hernandes Dias Lopes, por sinal muito bom ele disse que seu irmão tinha 27 anos e casou-se com a moça. E o primo da moça gostava dela. O que foi que ele fez? Assassinou o irmão dele, matou. E ele ficou tão triste, só pensando em vingança. Um homem que tem mais de 100 e poucos livros já escritos, o homem escreve muito, e o pastor parou de escrever. O homem que faz conferência no ano todo, em todas as igrejas, e de repente o homem parou de escrever, parou de fazer conferência, até que um dia ele percebeu que ele estava, se enterrando a cada dia, o coração cheio de mágoa, até que ele disse: meu Deus, em nome de Jesus, eu perdoo o assassino do meu irmão, eu perdoo em nome de Jesus. Aí Deus alegrou ele de novo, revigorou, ele deixou lá o assassino nas mãos de Deus, para que Deus tratasse com ele, mas passou de novo a viver. Então, irmãos, guardar mágoa de alguém é descer a ladeira dia após dia. Lembra do Fujão? Morava nas montanhas da Galileia, cheio de mágoa no coração. Deus havia dado uma ordem para ele pregar para um povo ninivita, ele não quis. Ele sai de lá de cima das montanhas, desce até o porto,
Do porto ele compra a passagem compra passagem para outro local, depois ele desce para o navio, depois ele desce para o porão, depois ele desce para o mar, depois ele desce para a boca do grande peixe, está só descendo a ladeira. Há famílias que estão só descendo a ladeira, não tem mais alegria de servir a Deus, não tem mais alegria de ser crente, não tem mais alegria de ter a vida eterna, não tem mais alegria de cantar ao Senhor, de louvar ao Senhor, não tem mais alegria de participar de nada. Aqueles agora, eu não me envolvo com nada, eu não quero saber de nada, eu não me envolvo mais com nada. A esses, por que isso, irmãos? É porque a família está em crise, está sendo enfraquecida a cada dia, mas a palavra de Deus, ela é suficiente para nos revigorar, porque a Bíblia diz que Deus nos concedeu tudo com diz respeito à vida e à piedade. Então, quando Deus nos salva, Ele coloca o poder aqui dentro de nós, à nossa disposição, para vencermos a mágoa e, acima de tudo, nos prepara para perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Tem um verso que eu gosto muito, Colossenses 3, verso 13. A primeira palavra lá é suportai-vos. É difícil você me suportar, mas vão ter que me suportar até o dia que Deus quiser. Aliás, me suportou aqui por quase 2 horas. E se Deus quiser que vocês me suportem por muitos anos. Se não, que a gente possa se despedir em paz. Mas esse é o nosso recado do Senhor. E o diálogo, irmãos, é o melhor remédio. Converse, vamos conversar. Se não quiser conversar, chame testemunha. Vamos conversar e vamos resolver. Sem se falar, é que a gente não pode viver aqui dentro. Porque isso seria hipocrisia e seria uma incoerência para o povo de Deus. Imagine, Absalão, o pai da paz, mas não tinha paz no coração, nem para ele, nem para os outros. Os crentes são servos de Deus, seguidores de Cristo. E se eu não tenho paz no meu coração, coração cheio de mágoa, é uma incoerência, é um péssimo exemplo. Que o Senhor nos abençoe. Irmão Júnior,